Amém, irmãos? Vamos seguir, né? Ficou claro, irmãos? Esses dois princípios eu quis trazer para os irmãos. Humildade, muita humildade, porque João, sendo um apóstolo, sendo convocado a subir, sendo convocado e convidado, suba que eu lhe mostrarei, este homem, quando vê o livro fechado, ele chora muito. Isso que eu quero que os irmãos entendam. Esse comportamento, essa atitude, chorar. Por que ele chorou muito? Porque ele queria conhecer. Ele queria saber o que está escrito. Ele queria conhecer os teores e o teor da profecia. Será que a gente faz isso? Porque uma coisa comum quando as pessoas leem o Apocalipse e outras partes, como crônicas, né, a genealogia, aquelas coisas, elas falam assim, isso é complicado, é difícil, é cheio de símbolos e tal, eu não gosto de ler. Nunca vai aprender. Vai ficar 10, 15, 20, 30 anos na igreja e nunca vai assimilar. Por quê? Falta de mestres? Falta de ler? Nem sempre. É a atitude. É a forma que ela entra e deseja receber. A humildade é tudo, irmãos. Por isso que o Apocalipse está cheio dessas mensagens nas entrelinhas. O apóstolo que se apresenta como irmão e servo e companheiro. O Jesus glorificado, com o corpo glorificado, cheio de glória e poder, que bate numa porta, que não precisava, sendo o Senhor, sendo esse Deus Todo-Poderoso, ele não precisava bater, mas ele bate. Tudo isso são mensagens indicando essa virtude, a humildade. Essa questão do leão, quando você fala, olha o leão e ele vê um cordeiro, são tudo formas de mostrar o caminho do discípulo. O caminho do discípulo. Por que eu vou falar isso agora? Porque eu vou dar uma pausa, a gente vai entrar numa questão da aparência. Vou mostrar um texto para os irmãos aqui, para ilustrar. Vou mostrar um texto aqui muito interessante para os irmãos. A raposa e os cachos de uvas. Alguém pode pensar, mas o que tem a ver raposa e cacho de uva com Apocalipse? Tudo. Tudo. Os irmãos querem ver? Vamos lá. Essa fábula é uma fábula de Esopo. Esopo, não sei se os irmãos sabem, foi um homem, um escravo, que viveu no século VI antes de Cristo. Ele era da região da Turquia, atual Turquia hoje, da Frígia, mas ele era um escravo, que ao ser levado para Samos, ele lá, devido à sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua cultura, ele consegue a sua liberdade. Mas era um escravo. Então ele escreveu várias histórias ilustrando. Esopo é antes de Cristo. E uma das suas fábulas é essa aqui, a raposa e o cacho de uvas. Vejam bem, acompanhamos aí. Uma raposa faminta, observem bem, avistou cachos de uvas suspensos numa parreira. Quis alcançá-los, mas não conseguiu. Indo embora, disse para si, estão verdes. Conseguiram captar ou compreender essa ilustração? Conseguiram? A raposa, dessa fábula do Esopo, ela viu uvas muito bonitas, etc, etc, e quis comê-las, quis pegá-las. Mas quando ela não alcança, ao invés de assumir a sua incapacidade, ao invés de assumir que ela não conseguiu, o que ela faz? Ela desdenha. Ah, estão verdes. Eu não quis pegar porque estão verdes. Essa atitude é uma atitude atual de muitos cristãos que leem o Apocalipse. Entenderam? Esse livro é difícil. Esse livro é complicado. A gente lê crônicas. Crônicas é um livro difícil, cheio de fulano, gerou fulano.
É, é a mesma atitude. É a atitude de arrogância, de orgulho, que impede a pessoa de alcançar a uva. A raposa falou assim: estão verdes. Não estavam. Mas era uma forma dela falar para si mesmo e desculpar a sua incapacidade, a sua arrogância e a sua falta de condições. Estava verdes. Então, todo crente que lê a Bíblia e fala assim: irmãos, mas isso não compromete a nossa salvação. A gente escuta muito isso, não é? Isso aí não compromete a nossa salvação. Um dia lá no céu a gente vai ficar sabendo. Não é preciso a gente ficar se debatendo. Não é assim que a gente escuta muito, muito isso. Essa não é atitude humilde, não. Quem acha que é uma atitude humilde engana a si mesmo. É a atitude da raposa diante das uvas. Por isso que eu falei, tem tudo a ver. João, quando não alcança a sua expectativa e não recebe o que ele foi a receber, ele não fala assim: se Deus não quis mostrar, né? Deus sabe de todas as coisas. Isso é importante, por isso eu ilustrei, é importante vocês perceberem. E eu chorava muito, eu tremia de tanto chorar. O meu choro era descontrolado, a ponto de um dos anciões ver o meu estado e sensibilizar e se aproximar, porque o meu choro chamou a atenção dos 24 anciões. Ler a Bíblia como a raposa, não adianta. É difícil, não consegui. Não. Se você não tiver essa atitude de reverência, de respeito, de desejo, de chorar, Senhor, eu não entendi. Eu não compreendi. Vou ler mais uma vez. Não entendi hoje, não entendi amanhã. Vou continuar lendo, chorando, buscando. Eu quero, eu preciso. Agora, se você falar assim, isso não compromete a nossa salvação, né? Jesus nos salvou. Independente da gente conhecer isso ou não, é a pura ignorância, é a pura arrogância. Este não é a virtude do discípulo. Isto são coisas que a gente tem que pensar. Vou ler um texto para os irmãos agora para falar um pouco do que Apocalipse condena os apóstolos e toda a Bíblia, tá? Vamos lá. Nós vamos ler um texto aqui. Vamos passar esse texto aqui. Esse texto aqui, maravilhoso, irmãos. Quero que os irmãos leiam, que eu vou ilustrar esse comportamento abjeto que existe nas igrejas desde a sua fundação, que ele é um grande empecilho para a obra de Deus e para as pessoas alcançarem essa felicidade, essa maturidade. Eu falei aqui para os irmãos, só para completar, que João é um apóstolo que se apresenta como presbítero. Dos 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, existe no Novo Testamento um entendimento que o ministério, o dom apostólico de apóstolo, foi um ministério fundante. Ou seja, o que é um ministério fundante? Foi um ministério que foi usado para a fundação da igreja. Por isso Paulo fala, né? Estabelecido sobre o fundamento dos apóstolos. Então, os apóstolos, no entender e no ensino do Novo Testamento, é um dom exercido por presbíteros para a fundação da igreja. Logo, a igreja estabelecida, esse dom cessa. É o entendimento do Novo Testamento. Alguém hoje chama de apóstolo fulano, mas nada a ver com o dom de Efésios 5. Tá, irmãos? Isso é bom. A gente está estudando a Bíblia, é bom os irmãos terem essa informação. Existiu no Novo Testamento 12 apóstolos. 12. Estes 12 foram únicos. Na ausência de Judas, entra Matias, na verdade. Mas depois a Bíblia vai falar os 11. Matias entra em Atos. Existiu outros apóstolos? Existiu. O Novo Testamento tem cerca de 23 apóstolos. Tá? É bom os irmãos entenderem isso. Mas como os 12 foram únicos. Os 12 foram usados na questão da fundação da igreja.
Depois nós vamos ter Apolo, Apolo é apóstolo. Nós vamos ter lá Silas, Timóteo, Barnabé, Andrônico, Júnia, todos são chamados apóstolos. Os irmãos do Senhor, como lá diz lá em Coríntios, Tiago, apóstolo, irmão do Senhor. Então, se perfaz um total de cerca de 22 a 23 apóstolos. Mas igual aos 12 foram únicos, tá? Gravem isso. Este texto, Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo era um presbítero e também um apóstolo, não no sentido dos 12, um apóstolo no sentido de ser enviado para corroborar o ministério dos apóstolos na fundação da igreja. Então, Paulo fala assim, vamos ler, irmãos. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução que eu estou lhe enviando, Timóteo, é o amor, que procede de um coração puro, sim, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, percebe? Os alguns são as raposas, os arrogantes, os que buscam título, os que vivem uma vida de mentira, recheada de hipocrisia, mas estão nas igrejas, inclusive ministrando. Por isso Paulo fala, alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Agora que é interessante. Olha a expressão que Paulo usa. Querendo ser mestres da lei. Observem. Querendo. Porque a semelhança dos mestres da lei, eles ensinavam e eles tinham firmeza no que ensinavam. Eles tinham firmeza. Poderia ter suas falhas, poderia ter as suas outros complementos, mas no que diz respeito ao que eles faziam com essa firmeza. Então, Paulo fala, querendo serem mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmação tão categóricas. Querendo ser doutores da lei, embora, aí é interessante, é os verbos gregos. O verbo imperativo aqui denota uma questão de entender. Paulo fala assim, eles leem, mas eles são pessoas inaptas para aprenderem. Eles leem, eles estudam, mas eles não aprendem. Por eles não aprenderem, por eles não terem um conhecimento, eles queriam dogmatizar a doutrina. Eles estipulavam normas rígidas, tá vendo? Categóricas aqui, no sentido de fazer dogmas. Visto que eles não sabiam direito o que falavam, mas queriam ser, percebe? Queriam ser pessoas honradas. O título, o miserável título que perturba a vida do homem. É nesse sentido que o Apocalipse vai tratar. Esse tipo de pessoa que o Apocalipse rejeita são pessoas que querem ser, elas têm uma ânsia do título, elas se julgam superior aos outros. E Paulo fala, essas pessoas, quanto mais desejam títulos, mais holofotes, só revelam uma coisa, são pessoas indignas, inescrupulosas, que não merecem ser chamados discípulos. Isso é muito bonito, irmãos. A gente entender, a gente aprender. É simplesmente o oposto do que se vê na Bíblia e o que muitas pessoas praticam. Essa arrogância, essa querer ser, eu sou fulano, eu sou tal. Mas, Paulo fala, elas querem ser. Por isso são rígidas. Por isso não aceitam o livre diálogo que elas querem impor.
Por isso Paulo falou, querendo ser doutores da lei, embora não sabem nada, não entendem o que falam, mas falam como papagaio. Toda a literatura do Velho Testamento, do Novo Testamento, vai trazer essa oposição a esse tipo de pessoa. Por quê? Esse tipo de pessoa que vive do título e da aparência é um ser nefasto, abjeto. É um ser indigno que traz prejuízo para a comunidade que ele está. Por mais conhecimento que ele tenha, por mais sabedoria que ele tenha, sabedoria no sentido de conhecer, de dominar várias coisas, mas a sua presença, ela é prejudicial à comunidade. E Paulo fala isso. Eu poderia citar vários versículos, vários textos mostrando esse tipo de comportamento abjeto, indigno, arrogante, que busca ser mais que os outros, quanto, na verdade, o Apocalipse está mostrando desde o princípio, desde que introduz o Senhor humilde, o apóstolo que apresenta como servo irmão, e assim vai, todo o Apocalipse. A versão que Jesus tem para esse tipo de pessoa. E por quê? Interessante, né? Por que existe essa versão, essa personalidade dessa forma? Dessas pessoas que querem ser mais do que os outros. Porque a essência delas é a maldade. Só isso. A essência da pessoa que busca a glória, vamos falar assim, o bônus, ela quer o bônus, ela não quer o ônus. Ela quer só o bônus. Essa pessoa, o interior dessas pessoas é recheado de maldade e malignidade. Ainda que ela tenha aparência de piedade, mas ela não é. E ela é nefasta. Eu li um livro, vou mostrar para os irmãos aqui, que eu gosto muito de ler, né? O Cortiço, antigo esse livro, edição boa. E ele ilustra, por isso que eu gosto da literatura, a literatura ilustra muito. E tem esse livro aqui, livrinho, a grossurinha dele. Esse é Monteiro Lobato. Os Contos de Monteiro Lobato. Eles me ajudam muito. Toda a literatura que eu leio, que eu gosto de ler livros bons, me ajudam muito. E vou exemplificar por quê. Porque eles ilustram o que Paulo fala através dos verbos gregos, através do desprezo que Paulo tem por essas pessoas. A gente descobre por quê? Porque são más. E a gente descobre na nossa literatura. O Cortiço, eu vou falar isso para os irmãos, que se um dia os irmãos quiserem ler, é uma aula de sociologia. É uma aula que é importante a gente conhecer, porque cada povo, irmãos, tem as suas características, né? O brasileiro tem uma. E quando você lê a Luiz de Azevedo, Machado de Assis, Lima Barreto, o próprio Monteiro Lobato e outros, você aprende a lidar com as suas heranças de povo. E o brasileiro, as igrejas brasileiras têm essa tendência, né? As mesmas tendências do povo, ou seja, aspirar aos títulos sem viver a realidade dos títulos. Aí que está a diferença. No livro do Cortiço, que é importante que ele ilustre o que Paulo fala, é o seguinte, é a história de João Romão. João Romão é um rapaz que trabalha, ele é caixeiro, ele trabalha numa loja de um português, o português vai embora e para pagar uma dívida com o caixeiro, com o João Romão, deixa algumas mercadorias e a lojinha. Bom, ali João Romão começa a trabalhar. O que acontece? Tinha uma senhora, uma mulher, Bertoleza, era uma negra escrava, mas era uma negra que tinha liberdade de trabalhar, porque com o seu trabalho, que ela trabalhava muito, ela fazia angu para vender, ela fritava peixe, ela fazia fígado com cebola, fígado com giló, ela trabalhava muito, mas muito, diurnamente. E um dia, o seu marido, o seu homem, ele puxava cargas. E um dia, ele estava carregando muitas cargas pesadas no carrinho, ele passa mal, cai e morre. Aí João Romão, que era próximo, aproxima de Bertoleza, oferece ajuda, que ela não tinha condição de ficar lendo, entendendo muitas coisas, ele ajuda e começa a ajudar. Só que a Bertoleza tem um dinheiro guardado, que é para pagar sua alforria. Ela quer pagar sua alforria porque todo mês ou todo ano ela paga ao seu proprietário, ao seu senhor, uma quantia para quitar a sua alforria. Ela tem o direito de liberdade. Aí, quando o João Romão aproxima, acaba
relacionando com ela, amazia com ela e vivem juntos. E ele começa a trabalhar. Aí ele começa a fazer o seguinte, ele vai nas construções vizinhas do seu terreno e começa a roubar material de construção. Ele começa a roubar à noite materiais. Então, ele vai subtraindo materiais e começa a construir alguns barracões chamados, eles chamam cortiço. Então, ele vai arrumar esses barracões, essas casinhas, né, e forma o cortiço. Era o que era chamado. Antigamente, não existia essa questão de favela. Favela é um termo novo, né? Aliás, favela surge, eu gosto de fazer esses parênteses, que tudo é conhecimento, ajuda, né? Na verdade, favela surge na Bahia, mas não tem nada de favela. Quem já leu o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, vai ver isso. Porque no livro Os Sertões, que é a guerra de Canutos, que eles vão entrar e massacrar Antônio Conselheiro, aquele povo que seguiu Antônio Conselheiro, eles viviam no topo da favela. Era um monte. E favela era uma árvore que dava uns favos, e esses favos gerava, daí vem falar favela, entendeu? Porque ele produzia favos. E as pessoas que lutaram na Guerra do Canudos, os soldados do Rio de Janeiro, quando eles voltaram, eles foram prometidos que iam receber terrenos para construir suas casas. É o que eles fazem, eles vão receber terrenos lá no alto da Providência, aquela coisa toda do Rio de Janeiro. Quem lê e conhece a história sabe onde é que fica esses terrenos. E ali vai surgir aquelas pessoas que foram na Guerra de Canudos, que lutaram, que ganharam terreno, mulheres, homens, que eles sobem o Morro da Providência e falam assim, aqui parece o Morro da Favela, por causa do morro da favela que tinha na Bahia, o topo da favela, por causa das árvores da favela, entenderam? Bom, resumindo, é só um adendo. Antes disso, então, era o cortiço que chamava. Então, esse homem começa a enriquecer, vai trabalhando, explorando sempre na Bertoleza, a Bertoleza trabalha muito. Esse homem fica forte, ele constrói por fim ele constrói vilas, tudo de aluguel. E então, ele almeja o título da nobreza, porque ele vê um vizinho mudar, que era um barão, tinha o título da coroa portuguesa, e ele fala, puxa, eu sou mais rico, eu tenho mais dinheiro, mas eu não tenho um título. Aí o que ele faz? Ele constrói uma baita de uma mansão, e agora só falta ele receber o título. Ele tem dinheiro, ele tem tudo, tem uma casa grande, mas alguém fala com ele, mas tem um problema, você é amasiado com uma negra, e isso vai comprometer. O que esse homem, João Romão, faz? Por isso que Paulo fala, a literatura fala da maldade dessas pessoas que almejam títulos, porque a essência delas é do mal. Entendam bem que é o que a Bíblia está mostrando. Eu só estou ilustrando com a literatura nossa, rica e boa. Ele vai dar um jeito de livrar da Bertoleza, mas ele não tem coragem de matar. Aí, orientado por um senhor, um ser mesquinho que vivia dos favores do João Romão, fala assim, mas era livre quando você conheceu? Eu falei, não, ela não é livre, ela não é alforriada. Aí o homem fala, então é isso, chame a polícia para ela e tal. Aí o que o João Romão faz? Boa ideia. Manda esse homem lá em Minas Gerais entregar ela para o seu dono, só que o dono já havia morrido, mas vem um filho com a polícia. Aí, quando a Bertoleza está lá limpando peixe, coitado, trabalhou muito a vida inteira. E quando ela recebe a informação de João Romão que ele pagou a dívida, que ela agora está livre, aí que ela trabalhou muito mais na Alegre. Mas quando ela vê o desprezo, ela começa a perceber que ele está desprezando ela, porque ele quer o título e ela já não interessa a ele. Ela percebe. Aí um dia ela está lá na cozinha. O livro termina assim. Eu resumi bastante, né, claro. O livro termina assim, ela lá limpando os peixes para fritar. Chega a polícia e dá ela a ordem de prisão. E ela assusta. João Romão está escondido. Mas quando ela vê o filho do senhor dela, ela reconhece ele. Aí ela entende. Nesse momento, ela percebe que ela nunca foi livre. Que o João Romão usou o dinheiro dela para comprar os terrenos e construir o cortiço. Aí, quando ela tenta escapar, a polícia cerca. E ela fala, nunca mais vou ser escrava. Aí, o que ela fala? O livro termina assim. Ela está limpando o peixe, ela pega a faca, a peixeira, muito amolada,
e traspassa o seu ventre de um lado para o outro. E ela cai ali, agonizando, com as entranhas para fora, gemendo. Qual é a moral da história? O título é o seguinte: as últimas frases do livro, a porta de João Romão é batida, chega uma comitiva buscando João Romão para dar a João Romão o título de benfeitor da causa abolicionista. O homem benfeitor, o homem que dava verbas para a causa da abolição. Ou seja, um ser mesquinho, abjeto, que a vida inteira foi mal, perverso, mas o livro termina mostrando a Luiz de Azevedo, ele constrói isso para mostrar que na nossa essência, na nossa natureza, na nossa gênese, nós somos um povo que gostamos de títulos, ainda que não sejamos o que o título representa. Isso é bíblico. O Novo Testamento está mostrando isso. Paulo mostra isso. Entenderam? E esse livrão grande que eu mostrei, Lima de Monteiro Lobato, essa semana eu estava olhando eles falar sobre um conto que vai ser adotado no vestibular, não sei se é da Unicamp ou da FUVEST, não sei. Chama A Negrinha, de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, por muitos anos, foi taxado como racista, discriminatório, uma pessoa, enfim, vários adjetivos que mentirosos, é o famoso fake news, né? Mas é interessante, eu cresci estudando Monteiro Lobato. No meu tempo, a gente lia muito Monteiro Lobato, estudava. E tanto é, irmãos, que quando eu vi esse livro foi um senhor que me indicou, eu estava na livraria, ele falou, olha esse livro, tal, os contos completos de Monteiro Lobato. Eu comprei, são mais de 6 anos atrás. E fui devorar os livros, os contos de Monteiro Lobato. Outro dia até comentei com a Magda, eu li um conto de Monteiro Lobato que eu fiquei chocado. Mas chocado para melhor, para crescer. Aí eu vendo essa semana que A Negrinha vai ser adotado, o título do conto é A Negrinha. E eu associei o Cortiço com a Negrinha, com o Paulo, porque tudo é uma associação, é a mesma figura do elemento nefasto, mal, perverso, que quer viver do título e da aparência, que o Apocalipse tanto detesta e não suporta. Como Paulo fala, querendo serem doutores da lei, mas não sabem nada, mas querem ter o título. Mas a Negrinha, irmãos, é igual o Cortiço. É difícil a gente terminar de ler o conto da Negrinha sem chorar. Porque é uma menina órfã, é uma menina filha de escravo. Monteiro Lobato vai tratar essa questão do Brasil desigual, o Brasil perverso, o Brasil da aparência. Então ele cria esse conto. Então a Negrinha é uma menina, filha de uma escrava, que trabalhava na cozinha da Dona Inácia. A Dona Inácia é uma mulher rica, tinha posse, tinha títulos, tinha respeito. Para os irmãos terem ideia, o conto da Negrinha fala que ela tinha até uma cadeira do padre. O padre visitava ela para ouvir os conselhos de Dona Inácia. Dona Inácia, ela era considerada pelo padre, o padre falava, né? Ela era o pilar da moralidade, o pilar das virtudes apostólicas. Então, Dona Inácia, ela recebia pessoas, dava conselho, só que, na ausência do padre, dos conselheiros e tal, ela tinha ódio de criança. E a Negrinha, a mãe dela morre. A mãe da Negrinha morre quando a Negrinha tinha 4 anos. A Negrinha vivia igual um animal na cozinha da Dona Inácia. Ela dormia num pano. E Dona Inácia maltratava essa criança de uma tal maneira, porque antes Dona Inácia tinha escravos, tinha posses, aí quando veio a abolição, ela perdeu essas posses, ficou muito revoltada. Então, o que ela podia fazer para atingir os que ainda moravam lá, de forma que precisava de comer, ela fazia. Então, a Negrinha, ela sofre muito, muito, muito. Ela era chamada de tudo quanto é nome. E o nome mais comum que ela era chamada era peste. Peste. Um dia, a Negrinha está comendo a comidinha dela, né? Aí ela deixa um pedacinho de carne por último. Aí vem a cozinheira e pega o pedaço de carne da Negrinha e come. A Negrinha fala assim, ô peste. Quando a Negrinha chama a cozinheira de peste, a cozinheira vai lá e conta para a Dona Inácia. A Dona Inácia vem igual um leão. E sabe o que ela faz? Ela cozinha o ovo,
manda cozinhar um ovo e fica ali com aquela cara de rancor, olhando para a negrinha. A negrinha era uma menina franzina, inocente. Aí depois que o ovo está cozido, muito quente, ela descasca o ovo, manda a menina abrir a boca e joga o ovo quente na boca da negrinha e segura a boca da negrinha. A negrinha chora, sofre. E vai assim um conto. O conto não termina muito triste, mas é um conto de Monteiro Lobato. Mas qual que é a tecla que Monteiro Lobato bate? O título e a aparência de Dona Inácia. Pilar da moralidade, pilar das virtudes apostólicas, conselheira, da qual o padre visitava, tinha até a cadeira do padre, o padre gostava de ouvir, elogiava a Dona Inácia, mas aquela mulher era um horror, maligna. Mas ela amava o quê? O título e a aparência. Entenderam? Essas duas ilustrações, tanto o que a Luísa Azevedo trata no Cortiço como Monteiro Lobato, é o que Paulo está falando lá em Timóteo. Essas pessoas, Timóteo, elas desejam ter o título, a aparência. Não conhecem, não sabem, mas querem ter esse título. E sabe por que, Timóteo, elas querem ter esse título? Porque elas são perversas. A sua essência é o mal. E Apocalipse fala justamente essa tecla, a maldade. Se Deus permitir, no próximo devocional, eu vou tratar um pouquinho mais, concluindo essa questão que o Apocalipse vai apresentar, do elemento abjeto, mal, e que quer viver de título e de aparência. Que essa devocional possa despertar em nós esse desejo, né, irmãos, de ser melhores cristãos. O politicamente correto não cabe para o verdadeiro discípulo. Deus abençoe os irmãos, um grande abraço, forte. Como diz o Ferrari, né? Quando terminar essa pandemia, a gente vai poder comemorar os aniversários, né? Hoje foi do Fernando, amanhã é do irmão Hilton. E eu estou pensando que a gente, quando for liberado, o nosso culto da noite, a gente tem que fazer de dia. A gente vai ter tanta coisa para falar, para conversar, para pôr em dia, que se for culto à noite, a gente vai terminar o culto à noite aí, não vai ter nem jeito, né? Varar à noite. Então, a gente faz o culto de dia, termina o culto, a gente conversa, congratula, enfim, né? Abraça um ao outro. Mas, por enquanto, estamos aqui. O que os irmãos precisarem de mim, pode ligar, pode mandar mensagem. A gente está junto. Um grande abraço, irmãos. A Magda está mandando um grande abraço para os irmãos, o Clark, o Egídio. Nós estamos aí juntos em oração. Como diz João, irmão e conservo. Né? Deus abençoe. Um grande abraço no nome de Jesus. Amém.